Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aberta da nossa série de Crônicas da Guerra Industrial no Mundo. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre o Estado inovador. Vejam bem, não é o empresário inovador, é o Estado inovador, né? A ideia dessa aula aqui é fazer uma homenagem a Mariana Mazzucato, que teve a grande sacada de escrever o livro O Estado Empreendedor, né? O Estado Empreendedor, para muitos, é quase que uma contradição em termos, né? Porque se você tem aquela visão liberal, meio tacanha, né, em que você acha que só o empresário, né, só o indivíduo empreende, né, e que o Estado é aquela coisa pesada, que cobra impostos, que tem corrupção e que é ineficiente, né, você vai achar essa ideia meio esquisita, mas o ponto da Mazzucato é justamente mostrar, a partir da leitura da história, né, e de infinitos exemplos em infinitos países. Ontem a gente deu uma aula sobre a Apple, né, por exemplo, para falar sobre como o Estado americano teve um papel fundamental no desenvolvimento da empresa Apple, né? Então, se você olhar desta perspectiva da Mariana Mazzucato, que é um pouquinho que a gente vai falar aqui hoje, você vai entender que o Estado tem tanto papel na inovação quanto os empresários e a iniciativa privada, né? E para falar disso, a gente já conta aqui o nosso grande especialista do tema Fausto Oliveira, um conhecedor prático e teórico, né, dessa temática da inovação, da guerra tecnológica, das disputas tecnológicas, dos avanços tecnológicos, das brigas entre países, né? Antes de passar a palavra para o Fausto, só dizer que a gente já fez outras aulas abertas no meu canal do YouTube, se vocês quiserem dar uma olhada lá, a gente fez uma aula sobre a história da Apple, que ficou muito, muito interessante. Fizemos uma aula também sobre as guerras industriais entre as empresas do mundo também, então essas aulas estão abertas lá no meu canal. Vamos dar mais algumas aulas, tanto no meu canal quanto no canal do Fausto. Vocês podem achar lá no canal dele, Revolução Industrial Brasileira. E esse material é parte de um curso que a gente tem, que é o curso das Crônicas da Guerra Industrial, que a gente está com matrículas abertas. Eu deixei o link aqui embaixo também, se vocês quiserem dar uma olhadinha. O curso está muito, muito interessante. A gente está formando a segunda turma, vai encerrar matrículas nos próximos dias. Então, se tiver interesse, dá uma olhada. Entra lá, eu deixei o link aqui. E já vou passar a palavra para o Fausto aqui, te dar as boas-vindas, Fausto. Seja bem-vindo aqui. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Olha, é muito bacana esse tema do Estado inovador, porque ele, de certa maneira, joga luz sobre um ponto que está cego, né, na sociedade brasileira contemporânea. Né? Você apontou muito bem como, infelizmente, eu diria, criou-se uma contradição entre a ideia de inovação e a ideia de Estado. Né? Difamou-se tanto o Estado e os seus papéis, né, intrínsecos, essenciais, para o bom funcionamento de uma sociedade. No Brasil de hoje, foi tão difamada, houve uma campanha anti-Estado tão bem feita, tão forte e bem arquitetada, com participação da grande mídia, participação de economistas liberais, ortodoxos, que mentem, omitem, fazem um trabalho péssimo de desinformação, que o resultado acabou sendo realmente uma incompreensão absoluta, quase, sabe, sobre o papel que o Estado tem e tem que ter, né, tem que exercer, né, no sentido, em vários sentidos. E essa ideia famigerada do Estado mínimo acabou convencendo muita gente de que o Estado não tem que se meter, por exemplo, com inovação tecnológica. Quando, né, todo o planeta Terra sabe que, menos aqui no Brasil, né, o planeta Terra sabe muito bem que o Estado é um indutor da inovação tecnológica. É o Estado que consegue absorver riscos de pesquisas iniciais que têm alto grau de incerteza, é o Estado que contém, né, que detém o recurso financeiro e o longo prazo para ter a paciência de aguentar a maturação das inovações tecnológicas que nem sempre resultam, mas que quando resultam inauguram novas eras, novos paradigmas, novas possibilidades, às vezes, estados financiando inovações tecnológicas, isso aconteceu já diversas vezes, a Apple é um caso, né? Ele inaugura mercados inteiros, né? E quando isso acontece, quer dizer, você praticamente cria para o seu país uma geração inteira de riqueza, né? São 20, 30 anos gerando riqueza em alto volume, com alto sucesso, um poder de monopólio quase exclusivo, que vai ser copiado pelos second comers, como a gente fala, com muita dificuldade, e que isso demora um tempo, tem uma defasagem de 5 para 10 anos no mínimo, até alguém começar a competir com você. Então você reina sozinho num novo mercado. Essa é a função
né, precípua de um Estado no que tange à inovação tecnológica. Porque as empresas, a história também registra, embora no Brasil conte-se histórias diferentes, né, mas as empresas vivem de balanço anual, né, pessoal? Isso não é uma coisa tão difícil de compreender. Empresa, quem aí tiver empresa, quem for microempresário ou quem trabalhar em função de executivo de grande empresa, sabe muito bem quais são os constrangimentos financeiros dentro de uma empresa. É muito difícil para uma empresa topar investimento de longo prazo em coisas incertas, né? As empresas investem, quando investem, em atividades ou em processos internos que têm alto nível de certeza ou razoável grau de certeza de retorno do investimento. E as inovações tecnológicas radicais, elas não têm, elas não, por princípio, são o salto no desconhecido. E aí, as empresas não fazem isso. Então, você falou da Mariana Mazzucato aí, que a gente é fã dela, né? Inclusive, ela agora está lá desfrutando da riqueza que ela amealhou com os livros dela, né? Está numa ilha grega aí, postou no Twitter que está tirando férias numa ilha grega. Postou uma foto linda lá. Está lá, merecido, palmas para ela. Né, palmas para ela, pô, prestou um serviço ao mundo, né, fazendo esses últimos livros dela. Então, quer dizer, ela coloca muito claramente alguns exemplos que são menos conhecidos. A gente falou da Apple ontem e ela se debruça sobre a Apple, mas você pensa no exemplo dos medicamentos órfãos, né, na economia dos Estados Unidos. Cara, é um exemplo lindo, né, de como a pesquisa de inovação radical na farmacêutica acabou sendo toda ela liderada, facilitada, conduzida e induzida pelo Estado. Explica aí o que é medicamento órfão, Fausto, porque eu estou órfão aqui do conhecimento. É uma história que é a seguinte, na farmacêutica existem categorizações, classificações, né, dos medicamentos. Medicamento órfão é considerado todo aquele medicamento que ele existe, né, tem a solução química perfeita para uma determinada doença, mas que ele atende um público com doenças tão raras a escala não justifica, ou seja, o mercado é pequeno demais para um produto que custa caro demais para fazer, né? Então as empresas se desincentivam, é natural, também não. Veja, aqui ninguém vai ficar apontando o dedão para a empresa e dizer só a empresa FDP que não investiu. Cara, é capitalismo. Não tem isso. Tem que ganhar dinheiro. Tem dinheiro, é balanço anual, é lucro e prejuízo, é shareholder value, né, que é uma coisa péssima do mundo atual, né? A ideia da maximização do valor pro acionista acima de qualquer coisa. Contribui até para o próprio prejuízo econômico da empresa. Mas, enfim, e aí, nos Estados Unidos, passaram uma lei, lá eles chamam a lei de ACT, né, os atos, né? Então, o Orphan Drug Act, né, o OAD, é isso mesmo. Orphan Drug Act, ODA. Então, o ODA passou no Congresso americano criando uma estrutura de subsídios para o financiamento das empresas farmacêuticas fazerem os medicamentos órfãos, né, que atendem grupos muito reduzidos de pessoas, e com isso se conseguiu criar todo um novo mercado e o resultado econômico desses medicamentos, depois que eles viraram produto, né, produto escalável, acabou sendo maravilhosamente positivo para as empresas. Claro, porque afinal de contas, quando o Orphan Drug Act foi discutido no Congresso e quando ele foi aprovado e implementado, o horizonte de mercado eram os Estados Unidos. Mas, com o tempo, essas empresas, uma vez que tinham a patente, uma vez que tinham o desenvolvimento já financiado, uma vez que tinham o produto na prateleira, elas foram, aí vem a parte da empresa, elas utilizando sua estrutura multinacional, utilizando suas inteligências de mercado, de marketing, de comunicação, utilizando suas redes de distribuição internacional, que são as capacidades que uma empresa tem que ter, né? Aí ela levou esse produto a virar um produto internacional, né, de uso mundial, e a escala, que não existia antes, passou a existir. Isso é um caso perfeito, um exemplo perfeito de como um Estado ativo, né, financiador da inovação, cria um mercado e as empresas, então, inovam por causa desse Estado ativo, inovador, empreendedor e viram as donas do mercado, porque, no final das contas, a Pfizer, tem uma outra lá que eu esqueci o nome, a própria Johnson, né, Johnson & Johnson, né, se beneficiaram disso, e aí
conseguiram, né, mais um quinhão de mercado mundial, valiosíssimo, para enxurrar de dinheiro lá, acho que os suburbs americanos, né, onde vive a classe média lá, que trabalha na Pfizer, trabalha na Johnson, entendeu? E certamente compraram mais carrões SUV de 400 cilindros, etc., né? E viajaram lá para Aruba, pegaram cruzeiros e foram para navegar no Caribe nas férias. Você tá falando mal do American Dream, Fausto. Para de falar mal do American Dream, cara. Aliás, esse American Dream já virou American Nightmare, porque essa classe média americana aí, ela tá indo embora, cara. Ela tá indo embora. Exatamente, ela tá indo embora em função do fato de que os Estados Unidos compraram a própria esparrela, né, e deixaram, né, de manter os investimentos exatamente como esse que eu citei aqui agora, né, e deixaram que as empresas tomassem péssimas decisões em função exclusivamente do valor entregue aos acionistas ano após ano, e entre essas decisões estava a deslocalização produtiva. Ora, cara, com deslocalização produtiva você vai enriquecer outro país. Você desnacionaliza a sua própria empresa. Isso é uma maluquice. E agora eles estão pagando caro por essa maluquice. O Biden está louco para refazer tudo, porque, claro, né, ficou no prejuízo, né? Foi legal que você falou, Fausto, do empreendedorismo, porque isso me lembra muito o Schumpeter, né? O Schumpeter tem umas frases que são máximas dele, né? Do empresário empreendedor, né? Que ele cria novos produtos e ele cria novos mercados, né? Então a sacada do Schumpeter é falar que, puta, de repente o empresário ele é tão genial que ele inventa uma coisa que você nem imaginava que você iria precisar daquilo, né? Lembra um pouco da aula de ontem que a gente estava falando dos smartphones, dos aparelhos da Apple, né? Então, até os anos 90, eu e você, a gente nunca pensou que a gente precisaria de um smartphone. A gente nem sabia o que era isso, né? E de repente, hoje, se alguém rouba nosso smartphone, a gente está realmente vendido. A gente não é ninguém, né? Ninguém ninguém sem seu smartphone. Então, o empresário schumpeteriano, ele tem essa capacidade de criar novos mercados e novos produtos, enxergar coisas que as pessoas não enxergavam. Só que a brincadeira que a gente está fazendo aqui, que não é brincadeira coisa nenhuma, porque é assim que o mundo funciona, que está no título do livro da Mariana Mazzucato, é que o empresário empreendedor, muitas vezes, ele não é nada sem o Estado empreendedor, né? O caso da Apple foi muito claro, né? Que sem GPS, sem internet, sem toda aquela miríade de tecnologias que foram feitas com fundos públicos, a Apple não teria conseguido desenvolver os smartphones, né? Então, o empresário, o empreendedor é só metade da história, né? Você acabou de contar mais um outro exemplo, né, do setor de medicamentos, em que o Estado empreendedor americano foi fundamental, e tem milhares, né? Eu gosto muito do exemplo de Israel, né? Converso muito com o pessoal de inovação. Israel virou uma coqueluche da inovação, tem vários livros, o Startup Nation, né? Israel tido como uma das nações que mais inova. E aí, quando você vai mergulhar nos processos de inovação de Israel, você percebe que lá na base, quem está lá na base? O Estado de Israel, colocando bilhões e bilhões de dinheiro em pesquisa, especialmente para fins bélicos, né? Lembra daquele Iron Dome, quando Israel sofre ataques, que vem uma chuva de mísseis de proteção e todas as tecnologias de reconhecimento facial, da Siri, de reconhecimento de voz, o Waze, né? O Waze que a gente usa hoje, né? É uma coisa que veio de tecnologias bélicas desenvolvidas em Israel. E a galera do Venture Capital, né, que todo mundo fala muito no Vale do Silício, que o Venture Capital que está por trás das inovações, e é evidente que o Venture Capital tem um papel essencial. Mas, por exemplo, lá em Israel, um amigo me contando que o Venture Capital só entra depois que o Estado de Israel entrou. Então, eles esperam o Estado de Israel pôr a grana nos possíveis unicórnios, nas possíveis tecnologias, nas possíveis empresas. Daí eles veem o que funciona, e as que funcionam falam, opa, legal, isso aqui realmente o cara fez o produto funciona, o produto tem valor, o produto está rodando, aí o Venture Capital põe grana. E o Vale do Silício é a mesma coisa, Fausto, esse mito de que o Venture Capital ele vai tomar um risco gigantesco, não é verdade. O Venture Capital, né, eu conheço várias empresas de Private Equity no Brasil, de Venture Capital, o cara ele tá ali meio olhando o que deu certo, o que não deu certo, ele só vai para cima quando dá certo mesmo, né? Ele só põe o pezinho na piscina, ele não mergulha de cabeça, né? Muitas vezes quem mergulha de cabeça é o Estado, por mais variados motivos. E aí o Estado ele toma riscos porque ele tem outros objetivos. A função objetivo do Estado é diferente dos empresários. Por exemplo, na questão da saúde que você mencionava, o papel do Estado é não deixar as pessoas morrerem. Então faz sentido ele desenvolver um programa para estimular remédios para doenças raras que aparecem em poucas pessoas, né?
O objetivo do Estado de Israel é evitar que Israel desapareça. Então, faz sentido que ele invista em tecnologias bélicas para fazer isso, e por aí vai. Então, os estados, eles tomam risco que muitas vezes o setor privado não toma por objetivos outros que não objetivos privados, né? Até antes de devolver a palavra para você, se você quiser explorar mais alguns exemplos disso, né? No curso a gente fala bastante dessa dinâmica, né? De tecnologia, de inovação tecnológica. Eu queria só aproveitar o ensejo aqui para citar mais um exemplo que eu acho muito legal, que é dos painéis solares, né? Os painéis solares foram desenvolvidos a partir dos anos 60, principalmente por conta da galera lá do Bell Labs, que era aquele laboratório de pesquisa da Bell, né? Da AT&T, da galera de telecom americana. E foi meio sem querer até. O cara estava pesquisando um interruptor do aspirador, ele queria ter um interruptor mais moderno para ligar e desligar o aspirador. E ele estava fazendo umas simulações com raios de luz e tal, e de repente ele descobriu que dava para você tirar calor do raio de luz. Vejam que loucura, né? Você conhece muito bem a história do desenvolvimento tecnológico, né? Sem querer, o cara estava fazendo um interruptor de aspirador e, sem querer, ele descobriu materiais que são materiais fotovoltaicos que são capazes de transformar a luz em calor, né? Veja, o cara queria fazer o interruptor do aspirador. E aí ele começou a fazer esses painéis, enfim, aí eles já tinham a tecnologia para transformar luz em calor, mas aquilo era caríssimo, não tinha nenhuma viabilidade técnica comercial e o negócio ficou meio de lado. Sabe quem salvou essa inovação? A NASA, porque a NASA estava precisando de painéis solares para os satélites, porque nos anos 60 a NASA estava começando a jogar satélites no espaço e ela teve essa sacada de que a energia solar seria muito interessante para satélites. Então, o governo americano ele praticamente criou o mercado de painéis fotovoltaicos, porque ele era o grande demandante dessa indústria, né? Era caríssimo fazer um negócio daquele nos anos 60, 70. Imagina quanto custava fazer um painel fotovoltaico, né? E o governo americano começou a despejar bilhões nisso porque ele estava na corrida espacial contra a União Soviética, o momento Sputnik, eles estavam morrendo de medo de tomar bomba nuclear na cabeça vinda do espaço, e sem querer desenvolveram uma indústria de painéis fotovoltaicos fantástica, né? Você conhece já o final da história, que hoje aí está na crista da onda, com os alemães, com os chineses, com os asiáticos, né? Então veja vocês de onde veio isso, e até, desculpa, né? Estou falando demais, eu queria só dar mais um exemplinho que eu me lembrei, que é do forno micro-ondas, né? O forno micro-ondas, não sei se você lembra como foi descoberto, foi a empresa americana de radares, a Raytheon, que estava pesquisando radares, também com orçamento público americano, com grana do Estado americano, né? Radares de guerra, radares de proteção, e reza a lenda lá que tinha um dos engenheiros que tinha, acho que uma barra de chocolate no bolso, e ele estava na frente de um determinado radar e a barra de chocolate derreteu, né? Eu não me lembro exatamente se era uma barra que derreteu ou se era um milho que ele tinha no bolso e estourou pipoca. Foi das duas uma. Ou foi uma pipoca que estourou no bolso ou foi um chocolate que derreteu. Sem Espero querer... que tenha sido um chocolate, né? Espero que não tenha derretido o coração do cara, matado o cara. Você imagina um milho estourar assim no meio do seu vídeo, pode ser um tiro para dentro. E assim foi descoberto os raios do micro-ondas, né? Entendi. Assim, e aí, a primeira micro-ondas do mundo foi feito pela Raytheon, que era um troço todo desengonçado e tal, porque ela era uma empresa de radares militares, né? Mas, enfim, né, só para dar mais um exemplo aqui de como as inovações aparecem, né? Porque as pessoas têm uma visão, assim, da garagem do Steve Jobs, né, Fausto? Da garagem, Jobs tá lá, na garagem dele, aí sabe quando você já, né? Todo mundo tem uma garagem, né? Aí você tem lá a chave de fenda, o alicate e tal, você fala, puta, eu vou quebrar a cabeça aqui e vou fazer um computador, né? Então as pessoas acham que é assim. Cara, é engraçado. Você sabe que eu vou dar uma volta meio longa aqui, assim, aproveitando que você falou pra caramba, eu vou falar pra caramba também. Bicho, eu gosto muito do trabalho assim, as poucas coisas que li, né, do Roberto Mangabeira Unger, eu gostei muito de todas, né? Em função do seguinte, ele trabalha com o conceito de colonialismo mental. Ele acha que o Brasil vive, né, uma cultura colonial, né, que vive mesmo, né, no fim das contas, de fato. Mas ele cria uma categoria para vocês chamam de colonialismo mental. Aí eu fico vendo você falar, porra, cara, aí você diz, todo mundo tem uma garagem. Não, cara, os americanos têm essa garagem, né? As casas dos americanos têm essas garagens cheias de ferramentas, o cara bota uma puta oficina. Pois é, nos suburbs e tal.
Cara, pouquíssimas pessoas têm essa garagem aqui no Brasil, bicho. Aí será que essas pessoas que têm essa cabeça... Por isso que não tem inovação aqui, Fausto, porque não tem garagem. Isso que eu ia dizer. Isso que eu ia dizer. Será que tem gente que acha que então o que nos faltam são casas com garagens? Será que a grande política pública de inovação é a coluna na Folha falando disso daí? Que o programa certo é sua garagem high-tech. Cara, é ridículo, entende? Quer dizer, é tão mentiroso tudo isso, porque qual é o meu ponto? O meu ponto é o seguinte, existe uma versão hollywoodiana para o nascimento da inovação, né? Que está no Hollywood propriamente dito, está nos filmes, nas séries do Netflix, etc., mas está também nesse imaginário corporativo, entendeu? Nessa história que se conta, né? Por exemplo, a própria história do Steve Jobs quebrando a cabeça numa garagem, né? Isso é tudo mito. Tudo isso é mito. Isso não existiu, não existe, não é assim que funciona. Óbvio, lá no século XIX, né? Você realmente teve gente que era uma outra estrutura produtiva, um outro mundo. Houve, claro, pessoas que juntaram, né, uma rosca sem fim com um eixo, entendeu? E criaram um arado, entendeu? A partir do nada. Sim, não tenha dúvida. Aí o cara, de repente, anexou um motor de carro, entendeu? Daqueles bem tosquinhos, antigos, e conseguiu fazer um arado mecânico. Legal. Aí ele resolveu botar eixos paralelos e botou 4 rodas. Opa, inventei o trator. Ok. Mas, bicho, a partir daí, entendeu? O negócio vira industrial. E quando vira industrial, pela escala, pelo custo, pela, naturalmente, a necessidade de fazer um retorno de investimento em escala muito mais considerável, nada disso mais participa do jogo do artesanato. Se não, vira cabeça de artesanato. A gente está pensando o quê? Em artesanato ou em inovação de ponta? Né? A inovação de ponta não é um artesanato com mecânica. Né? E tem essa maneira louca de pensar que acredita-se nessas versões hollywoodianas, né? Aqui no Brasil, de achar que, porra, então o cara é o puro talento, o cara juntou um lé com cré ali e fez... Vira feira de ciências esse negócio, entendeu? Cara, a gente não tá falando de feira de ciências, porra, entendeu? A gente tá falando de um negócio que cara, são sistemas inteiros de inovação, sabe, com bilhões, às vezes até mais, centenas de bilhões atrás, para chegar em níveis de concorrência monopolística, ou mesmo oligopólios e monopólios, terrivelmente concentrados. Você estuda isso, você sabe muito bem. Entende? Então, assim, cara, é ridículo, sabe, que a gente ainda caia por colonialismo mental nessas ideias babacas, você vai me desculpar, de que, né, é um artesanato de pequenos gênios, né? São pessoas, igual como tem agora na cultura das startups. A cultura das startups tem muita gente caindo nessa. O cara acha que, não, são geeks de eletrônica que ficam nos quartos deles até as 4 da madrugada e não dormem nunca e vivem de pizza e Coca-Cola, mas eles vão sair dali com um algoritmo que vai fazer o Facebook. Não, dá licença, entendeu? Depois que o Zuckerberg fez o dele e a Alphabet fez o do Google, acabou, virou outra coisa. Virou um sistema gigante de financiamento. Só um parênteses. O Google recebeu muito financiamento do governo americano, da NSA e da CIA, para começar a bisbilhotar as pessoas e fazer os algoritmos e tudo mais. Exatamente. Então, tem público aí também, né? É claro, porque senão não teria escalado da maneira que escalou. Tampouco o Google, né, como talvez a empresa símbolo, né, dos tempos atuais, tampouco o Google é uma universidade produtiva, né, a partir de simples inovação. Né? Não é a publicidade paga que a gente paga ali no tráfego pago e não sei o que faz a fortuna do Google. Né? Parte, sem dúvida, é. Né? Agora, o financiamento inicial que fez o Google escalar para virar isso que ele virou, e, claro, também a sonegação de impostos, né? Isso sim explica o fato da Alphabet ser uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Mas, cara, é isso. Assim, eu queria complementar essa minha fala dizendo o seguinte, olha, no Brasil a gente está muito atrás da agenda de inovação, reclama-se muito da indústria brasileira de que ela não inova. Eu tenho umas informações aqui para dar a respeito, que é o seguinte, não há crédito disponível para empresas no Brasil em situação favorável. Não há. É muito escasso. A maior parte dos investimentos industriais no Brasil são feitos com recursos próprios das empresas.
Ou seja, é uma selva, é um Deus nos acuda, é um salve-se quem puder. As empresas ficam vulneráveis à entrada de tecnologias de fora, exatamente pelo fato de que não há sistema de inovação funcional dentro do Brasil. Né? Então, reclama-se do efeito sem se considerar a causa, e culpa-se o efeito como se ele fosse a causa. Né? As empresas não inovam muito pouco. Realmente, a indústria brasileira, as empresas de tecnologia brasileiras inovam pouco demais. Né? Mas claro que elas... Né? Oi? Estão tentando sobreviver, imagina. Tentam sobreviver. Estão largadas à própria sorte. Né? Agora, se houvesse, por exemplo, o nosso amigo Zé Luiz Gordon, que até pouco tempo era diretor da Embrapi, fez um trabalho espetacular. Olha, espetacular. É uma contribuição ao Brasil o trabalho que esses caras fazem na Embrapi. Eu aplaudo aqui, como sempre aplaudi publicamente o Zé Luiz Gordon por ter participado disso por tantos anos. Conversei com ele no podcast lá, Missão Desenvolvimento. Missão Desenvolvimento, né? Eu soube. Então, o cara, né? E a Embrapi, como instituição, tem uma ferramenta ali muito poderosa. Vocês não conhecem, desculpa, Fausto, a Embrapi é a Embrapa da indústria, de estímulo de inovação no setor industrial. Tem muita gente que não sabe o que é a Embrapi, não é só para registrar. Pois é. Ela é uma organização social vinculada ao governo federal, mas que, por não ser uma parte do Estado no sentido burocrático, ela tem uma agilidade de fazer acordos de financiamento muito grande. E ela tem uma possibilidade razoável de promover saltos na estrutura produtiva brasileira, levar várias e várias empresas ao patamar de empresas inovadoras. E eles fazem isso. Qual é o limite ali? O limite é o seguinte: eles têm um ótimo modelo de financiamento tripartite entre empresa, universidade e Embrapi. Né? Cada um entra com um pedaço do investimento numa inovação. É um excelente modelo. É um modelo que já funciona nos Estados Unidos, funciona na Europa, em Israel eles usam esse modelo, e é financiamento não reembolsável, ou seja, o sujeito que quiser bolar uma inovação, promover uma inovação dentro da sua empresa, junto com a universidade, porque o acordo prevê, né, 3 partes, ele recorre à Embrapi, faz a inovação e consegue tirar dali alguma coisa, e se der errado, ele não reembolsa. Tá? Então ele recebe o recurso, ele coloca a parte dele, e ele não precisa tomar prejuízo se der errado. Qual é o limite do problema? Não tem fundos. O limite é esse. A Embrapi trabalha com recursos, ó, desse tamaninho. Aí os projetos ficam desse tamaninho. E aí depois reclama-se que é... com a Alemanha, com os Estados Unidos, que é desse tamanhão. Entendeu? Não dá. Afora que, né, você tem o clássico problema da defasagem tecnológica. Entendeu? Você está 20 casas atrás no jogo, 40 casas atrás no jogo. Enquanto isso, os caras continuam andando para frente. E você vai ficando cada vez mais para trás. O seu esforço de caminhar para frente deveria ser 40 vezes mais rápido. Né? Deveria botar uma aceleração tremenda, né? No esforço da Embrapi, no esforço da Embraer, no esforço da própria Embrapa, no esforço do Sempre da Petrobras, no esforço da Universidade de Caxias do Sul, no esforço do Polo de Grafeno da UFMG, e tantas outras, né, coisas que nós devíamos estar financiando com capital de verdade e não financiamos. E veja que nosso problema ele é absolutamente mental, né, Fausto? Porque a gente tem as empresas potenciais, a gente tem os organismos e os institutos de pesquisa potenciais que você acabou de citar, a gente tem a faca e o queijo na mão, mas é que a gente é tomado por uma estupidez no Brasil. Isso. A gente fica nessa, não, o Estado é inchado, o Estado é corrupto, o Estado é corporativista, temos que acabar com o Estado. E o Brasil ele morre discutindo o Estado inchado dele, né, enquanto os outros países dão risada, porque a gente, ao invés de usar essa ferramenta, que é o Estado inovador, é claro que o Estado tem problemas de corrupção, é claro que o Estado tem problemas de cabide de emprego, é claro que o Estado tem um monte de problemas, mas a gente não vai acabar com o Estado e reduzir o Estado porque ele tem problemas. A gente vai combater os problemas do Estado. Não é a mesma coisa que você está com um machucado no joelho, você não vai cortar a sua perna fora, porra. Não tem como produzir desenvolvimento econômico, inovação parruda, sem o Estado, né? Esse é o ponto, né, Fausto? O que mais nos desespera, né? Que a gente fala muito no curso e nas aulas e nos exemplos que a gente tenta dar, né? Nossa cruzada de vida, né? De falar, olha, pessoal, Alemanha é assim, França é assim, Japão é assim, China é assim, Estados Unidos é assim, Coreia é assim, Índia é assim, e o Brasil é suicida, né? O Brasil se suicida diante dos nossos próprios olhos, as pessoas batem palma, né? Isso. E você quer ver outra coisa também que o pessoal ignora? Tem um negócio nos Estados Unidos chamado SBIR, é a sigla de Small Business Innovation Research. Eu acho que é o R, acho que é Research. Cara, é basicamente
um escritório público, né, um organismo público que maneja um orçamento anual para financiamento de inovação em pequenas empresas. Ou seja, é exatamente o tipo de pulverização do financiamento público. Olha que luxo, olha o luxo, né? Por todo o país, que vai pegar o garoto saindo da universidade, vai pegar aquele professor pardal que está lá no interior do estado. Esse é o camarada que fica lá na garagem e tudo mais, juntando Lé com Cré. Mas só que aí esse cara vai receber um financiamento e vai deixar de ser professor pardal, assim, porque tudo que ele quer é deixar de ser aquilo. Tudo que ele quer é virar empresário de verdade, né? E virar um milionário, um grande dono de uma grande empresa internacional, ou depois, quem sabe, vender quando ela tiver um valor de 50, 100 milhões de dólares, vendê-la para uma Apple, ou vender para o Google, ou vender para não sei quem, né? E assim nascem as coisas lá. Ou seja, sempre é um sistema público-privado, né? Sempre é. Né? O azeite institucional entre o ente público financiador e tomador de risco e o ente privado, né, produtor, que é o segredo da questão. E realmente uma grande pena que no Brasil isso tenha sido uma ideia tão deliberadamente difamada, tão deliberadamente esquecida, né? Em troca de uma utopia liberal, uma ideia de que, não, retire o Estado que as empresas vão brilhar, as pessoas vão brilhar imediatamente, como é que o Amoedo fala, né? Sair do cangote, né? Aquele cachorro bufando no seu cangote vai sair e você, claro, vai se sentir tão livre, tão bem, tão legal, que você vai falar, cara, acabei de ter uma ideia genial. E aí um venture... Vou correr para minha garagem. Vou correr para minha garagem. Isso. E por sorte vai estar passando na frente dela um venture capitalist desses, né, com dinheiro na mão e falando, me mostra qual é a sua inovação hoje que eu estou pagando. Porra, não dá, cara, não dá. Infelizmente, olha, não dá. É difícil, né? A gente tem essa missão, a gente, né, faz essa pedagogia. Eu gosto de dizer que eu faço, e acho que você também faz, nós fazemos uma pedagogia do desenvolvimento, né? Esse eu acho que é o que resume o nosso trabalho, é essa expressão. Nós fazemos uma pedagogia do desenvolvimento. Eu compreendo que entender processos de desenvolvimento econômico não é do dia para a noite. Claro, não é. Mas é por isso que nós estamos aqui todo santo dia publicando conteúdo na internet para chegar em mais e mais e mais pessoas, para ver se as cabeças se abrem, né? E estamos fazendo curso, e estamos colocando... Eu tenho lá a mentoria da Revolução Industrial Brasileira, se você me permite falar um pouquinho. A mentoria da Revolução Industrial Brasileira é um projeto super inovador. Sabe o que é a mentoria, Paulo? A mentoria é o único programa de formação para candidatos políticos que existe no Brasil, tratando exclusivamente de temas do desenvolvimento. Eu formatei lá uma síntese em 12 capítulos, mais vários materiais extras, mais encontros ao vivo, mais consultorias individuais, para tentar, de alguma maneira, povoar a política brasileira novamente com pessoas que entendam os processos de desenvolvimento, porque hoje não tem, né? Hoje é um aqui, outro ali, né? E a gente precisa de mais pessoas. Assim como tem deputado que fala de, não, o Estado é segurança pública, hospital, no máximo educação, e o resto é empresa, Aí tu fala, ô malandro, vem cá, administração penitenciária também é empresa? Ele, é empresa. Ah, tá, entendi. Produção de próteses e órteses para o Serviço Público de Saúde, então também é empresa. Claro, empresa, não tem... Sabe, nem a questão universitária, o cara considera nada. Aí você pergunta, mas vem cá, você não acha que, de repente, você cobrar pedágio em todas as rodovias do Brasil, você não tem a leve impressão de que os produtos vão ficar caros pra cacete quando chegar na prateleira? Você não te passa pela cabeça? Pedágio, acho que é nem 10% das rodovias, né? Pois é. Então, pois é. Pois é, mas aí eles acham que, como as rodovias são as rodovias federais e estaduais, em geral, por falta de investimento público, né, são ruins, ele acha que privatizando todas elas vão ficar todas uma maravilha e a economia vai bombar e vai ser tudo lindo, né? Porque o nosso problema, claro, é ter buraco em estrada. É cartório e buraco em estrada. Só que aí eu pergunto, falo, cara... Fila no cartório e buraco em estrada, boa. Aí eu falo, cara, não te passa pela cabeça que se você chegar, sei lá, eu vou usar um exemplo aqui do Sudeste, mas, por favor, pessoal, onde vocês estiverem, eu tenho certeza que vocês vão entender um exemplo similar. Será que para chegar, sei lá, de Ribeirão Preto a Campinas,
né? O produto vai ter que pagar R$ 50 de pedágio, Mais. ou mais até. Você não acha realmente que isso vai para o preço do produto no final? Se todas as conexões de todos os produtos no Brasil inteiro tiverem que ir pagando pedágio para transportar, você tem certeza que o produto não vai ficar mais caro? Puta que pariu! Entendeu? Então é isso, quer dizer, como tem políticos falando asneiras como essa, é preciso ter políticos falando coisas certas, né? Então eu abri a mentoria da RIB para isso. Acho que também o nosso curso das Crônicas da Guerra Industrial é um esforço que vai nessa direção. Isso é, pessoal, o trabalho de pedagogia do desenvolvimento que pessoas como o Paulo, como eu, como o André, o Wallace, Elias e tantos outros que estão aí, entendeu? Aparecendo cada vez mais, estamos trazendo para vocês na internet brasileira, né? A gente merece ser valorizado, pô. Valoriza a gente, cara. Compartilha o vídeo, faz o curso, porque o que a gente está fazendo aqui é um trabalho, pô, heróico pelo Brasil. Puxa vida, reconheça. É verdade. Não, se depender da nossa imprensa, a gente vai ficar cada vez mais estúpido, né? Porque a nossa imprensa é tão tacanha assim, me cansa aquilo de puxa, a bomba fiscal, puxa, o problema fiscal. Puta, foi 30 anos discutindo isso, Fausto. É brincadeira, cara. Sim. É triste, assim, é triste a nossa situação, né? Eu lembro que eu estava vendo um Conexão Xangai um dia desses, e o Elias comentou que quando ele era assessor da presidência da Câmara do Aldo Rebelo, isso lá na primeira década do século, né? Ele estava voltando de Brasília acho que para São Paulo, ainda morava em São Paulo. Aí ele estava voltando, e aí do lado dele no avião sentou a Miriam Leitão. E eles começaram a conversar. Você se lembra dessa história, né? Aí eu não lembro o que ele falou, eu não lembro o que ele falou. Então eu vou te refrescar, porque aqui é memória computacional, cara. Entrou a história, eu não esqueço nunca mais. Aí ele sentou lá, começaram a conversar, e ele falou para ela que ele estudava China, porque já na época ele já tinha começado, né, a estudar China em profundidade. E a China estava ainda no início da grande ascensão, né, que foi essa última década. Rapaz, a Miriam Leitão chegou para ele e disse assim: ai, que bacana, você quer dizer que você estuda China? Pô, mas você sabe que a China só cresceu porque tem poupança, né? Mal sabia ela com quem ela estava falando, né? Pô, fiquei até vermelho agora, eu tô igual ao bonequinho do Mike Tyson's Punch Out agora. Fiquei vermelho igual aquele russo lá do videogame. Boa, Fausto. Bom, chegamos aqui 40 minutos já, acho que deu para dar uma ideia boa, né, das nossas aventuras aí, na discussão, né, do desenvolvimento econômico, industrial, do papel do Estado, do papel das empresas. É importante dizer, Fausto, que nem eu, nem o Fausto, a gente nunca trabalhou no Estado, a gente nunca foi servidor público, a gente nunca trabalhou em banco público, a gente nunca teve salário de folha vindo de Estado, né, porque as pessoas acham que a gente está defendendo interesse de classe, né? E não, muito pelo contrário. Não, nada a ver. Na iniciativa privada, já fui administrador de empresa, já tive importadora de vinho, já tive restaurante, já trabalhei em banco, já trabalhei em gestora, trabalhei em corretora, dou aula numa fundação que é privada, né? Então, realmente a gente fala isso porque a gente conhece, estuda, tem experiência disso, né, Fausto? A gente não está aqui para defender. Eu sempre fui um jornalista que sempre trabalhou em meios de comunicação privados e hoje sou uma espécie assim de empreendedor digital, né, como se fala, né? Agora eu estou 100% dedicado à Revolução Industrial Brasileira, também fazendo lá a comercialização dos meus serviços de conteúdo e tal, né? A mentoria é um deles. E, enfim, estou aí batalhando, estou na vida, os cursos, né, como esse aqui, estou batalhando igual você, quer dizer, sou e você também somos pessoas iguais a qualquer um, né, que está aí, contribuímos para o regime geral, não temos privilégio de nada, ou seja, estamos na vida. Agora, cara, a gente acabou formando uma consciência a respeito de como as coisas funcionam, né? Então é isso. Agora, essa de importador de vinho eu não sabia, não. Depois você me conta essa história aí. Cara, eu já fiz muita coisa já, cara. Já tive até importador de vinho lá pelos idos dos anos 90. Você vê que eu também Olha só. Já tive um pezinho ali no setor empresarial, até de vinho, cara. Você vê que eu já, sobrou algum aí? Sobrou algum da época aí? Bebi rapidamente tudo. Não virou nem os 90. Ali nos 90 mesmo acabou o negócio. Fausto Oliveira, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui por essa aula aqui que você nos deu aqui, esse bate-papo bem legal, e acho que é um tema fundamental para entender desenvolvimento econômico, entender riqueza e pobreza das nações, entender a pobreza do Brasil, o atraso do Brasil, né, demolir preconceitos que você lê na grande imprensa, que você vê
economistas do mercado financeiro, especialmente meus amigos do mercado financeiro, que estão todos ricos e milionários, mas não entendem absolutamente nada de economia, né? Então, muito cuidado com o que você escuta por aí, que você lê, né, na imprensa e tal, porque se dissemina uma ideia completamente equivocada do que é o desenvolvimento econômico, do que é a melhora da qualidade de vida das pessoas, de como os países progridem, né? Especialmente nesse momento em que o Brasil virou realmente o país mais ridículo do planeta Terra, né? A gente conseguiu fazer esse feito aí de ser o país mais idiota do planeta Terra, né? Então, agradeço a todos que nos acompanharam aqui, agradeço ao Fausto também, deixo mais um convite para vocês conhecerem o nosso curso com as matrículas abertas, a gente vai encerrar as matrículas no final da semana e vai ser muito legal se vocês se juntarem a nós por lá. Fausto, quer dar uma última palavra aí antes de eu Só te agradecer aqui? mais uma vez, estamos juntos aí amanhã e também na sexta, não é? E vamos comentando, assim, é isso, a pedagogia do desenvolvimento não para. Eu convido também vocês a considerarem fazer o nosso curso é muito especial em termos de como você vai compreender os diferenciais de competitividade entre os países a partir das suas realizações tecnológicas, né? E como, né, as empresas que são as portadoras dessas realizações tecnológicas se sabotam, se boicotam e se destroem umas às outras por concentração de mercado. Né? E nisso, né, vão se definindo os vencedores e os perdedores na guerra industrial, que, afinal de contas, são os ricos e os pobres do mundo. É bem simples de entender. Agora, lá dentro do curso, você vai ter aí o filé, né, dessa ideia. Então aí considerem, vão lá, dá uma olhada, porque vale a pena, tá bom? É um curso que tá bacana e a gente vai comentar mais sobre ele então amanhã e sexta. Valeu, Paulo, obrigado, hein? Obrigado, Fausto, obrigado a todos que nos acompanharam. Valeu, gente, obrigado.